Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um resumão de termometria, tá? Resumão para P1. Então tô colocando dois resumos bons aí para vocês. Antes de tudo, já se inscreve no canal aí, tem que bater meta. Vamos bater meta. Se inscreve aí no canal. Ajuda aí, tá? Fala pra galera se inscrever, por gentileza. E vamos lá, vamos para conteúdo, gente. Termometria, resumão para prova. Vamos embora. Celsius. Em sua definição mais simples, uma escala de temperatura usa números para classificar o quão quente ou frio algo é. A escala Celsius é a escala de temperatura mais comumente usada no mundo, com unidades em graus Celsius. Há uma atmosfera de pressão, 0 graus Celsius é a temperatura na qual a água congela e 100 graus Celsius é a temperatura em que ela ferve. Um nerd dirá que isso não é tecnicamente verdade, mas falaremos sobre isso mais tarde. A história da escala Celsius começa no ano de 1742 com o físico e astrônomo sueco Ender Celsius. Embora ele tenha inventado a escala que eventualmente se tornaria Celsius como a conhecemos, ela envolveu uma escolha que pareceria bizarra para nós hoje. 0 era fervura e 100 era congelamento, portanto, números mais altos representavam temperaturas mais frias. De fato, como a temperatura é um tipo de medida de energia, isso significaria que números mais altos correspondem, contraintuitivamente, à energia mais baixa. No entanto, o próprio Celsius sabia disso. Você deve se lembrar que ele morava na Suécia, onde é excepcionalmente frio. Então, ele escolheu essa orientação para evitar lidar muito com números negativos. Além disso, sua escolha foi baseada na escala de mostrador anterior, que segue uma orientação semelhante. A abordagem baseada em água de Celsius resultou em uma revolução na padronização da escala de temperatura. Seu trabalho foi altamente respeitado pela comunidade científica. Embora quase todos tenham decidido fazer uma mudança, inverter 0 e 100. E com isso, a escala Celsius moderna foi inventada. Ainda há uma convenção restante a ser discutida: o nome da escala. O nome padrão era centígrado a partir de 1800. No entanto, isso também pode significar uns 100 avos de um gradiente, onde o gradiente é uma unidade de medida de ângulo. Conforme abordado anteriormente, devido a essa ambiguidade, o nome Celsius foi adotado para a escala em homenagem a Ender Celsius. Eu eu falei na resolução de vários problemas sobre o fato dela ser centígrada, né? São duas escalas centígradas, a Celsius e a Kelvin. Então, o Fahrenheit não é centígrada. Nós falamos isso, falei isso com vocês em sala. Embora ele tecnicamente não a tenha inventado. Esse é o nome padrão da escala hoje em comunidades científicas, embora centígrado persista em alguns contextos mais coloquiais. Fahrenheit. A escala Fahrenheit com unidades de graus Fahrenheit provavelmente é familiar para aqueles que vivem nos Estados Unidos da América, bem como em lugares com forte influência do EUA. Sua história começa em 1724, 18 anos antes da escala Celsius, com o físico e inventor polonês-lituano Daniel Gabriel Fahrenheit. Acredita-se que a escala Fahrenheit foi inicialmente definida usando dois pontos fixos em 0 e 90. 0 foi escolhido como a temperatura estável de uma salmoura feita de gelo, água e cloreto de amônio. 90 foi baseado em uma estimativa da temperatura média do corpo humano. A escala foi baseada em um trabalho anterior do astrônomo dinamarquês Ola Christensen Romer, inventor da escala ROR. Infelizmente, não estamos discutindo essas escalas de temperatura em ordem cronológica, então chegaremos a isso mais tarde também. Um ajuste posterior colocou 32 como o ponto de congelamento da água e 96 como a temperatura do corpo humano, deixando 64 graus no meio. Daniel Fahrenheit escolheu uma potência de 2 para que os graus pudessem ser marcados apenas dividindo repetidamente os intervalos pela metade. No entanto, logo depois, o trabalho de André Celsius fez com que usar água para medir temperatura se tornasse a grande novidade. Então, a escala Fahrenheit passou por uma última grande revisão. 32 e 212 se tornaram os pontos de congelamento e ebulição da água, respectivamente. Isso coloca a temperatura estável da salmoura em cerca de 4 graus e a temperatura média do corpo humano em cerca de 98,6 graus, uma diferença modesta da visão original de Daniel Fahrenheit. Levando isso em consideração,
Temos essas fórmulas para a conversão de Celsius para Fahrenheit, embora Fahrenheit tenha sido de uso popular entre os países de língua inglesa por um tempo. Ele caiu em desuso ao longo do século XX, quando Celsius assumiu o controle, exceto no EUA. Como mencionado anteriormente, Fahrenheit e Celsius têm seus defensores. Mas os EUA, né, os Estados Unidos da América aí, eles são diferentes em tudo, né, gente? Até um comentário. Falando sobre Fahrenheit, eu faço sempre esse comentário. Eles têm a Fórmula 1 deles, né? Tem o futebol diferente deles, não seria diferente nas unidades de medida. Na realidade, quando eu falo de termometria, eu sempre falo de unidades de medida e explico que para os Estados Unidos tudo é diferente, tá? Vamos lá. Alguém pode alegar que a faixa de 0 a 100 de Fahrenheit é uma representação próxima da faixa de temperatura onde os humanos vivem e que arredondar em Fahrenheit é mais útil, enquanto outro pode apontar que a faixa de 0 a 100 de Celsius foi projetada para funcionar bem com água, que os humanos usam com extrema frequência. Sinta-se à vontade para discutir respeitando a humanidade de cada um e sem provocar grandes discussões. Obrigado. Kelvin. A escala Kelvin é a escala de temperatura usada no Sistema Internacional de Unidades ou SI. O Sistema Internacional de Unidades é exatamente o que diz na lata, um sistema de medição padronizado para ser usado por todos. Para entender a escala Kelvin, vamos começar a pensar sobre o que realmente é temperatura. Ela começa com um conceito chamado energia cinética, que é a energia de um objeto que vem de seu movimento. Ela é determinada pela quantidade de trabalho necessária para acelerar um objeto a uma determinada velocidade. Mais massa significa mais energia cinética porque objetos... Eu falo isso em sala de aula com simuladores, né? A gente vê estruturas simuladores para que vocês entendam o zero absoluto, né? Para pensar em Kelvin, entender a escala Kelvin, tem que entender o que significa zero absoluto, né? Ou um sistema completamente parado. Os mais pesados precisam de mais trabalho para serem movidos. Da mesma forma, mais velocidade significa mais energia cinética porque é preciso mais trabalho para fazê-lo andar mais rápido. Agora, a temperatura é simplesmente uma medida da energia cinética média das partículas em um material. Em última análise, essas partículas estão se movimentando no nível atômico, e a temperatura apenas nos diz o quanto elas se movimentam. Então, e se não houver nenhuma movimentação no material? Isso significaria que ela tem a temperatura mais baixa possível, que tem um nome especial, zero absoluto ou menos 273,15 graus. É aqui que o zero está na escala Kelvin, o que a torna algo chamado de escala de temperatura absoluta. Esta é a escolha menos arbitrária possível para o zero em uma escala de temperatura. Portanto, se a significância das escolhas pontuais é algo que você valoriza, então Kelvin é a escala para você. Um Kelvin em si tem a mesma magnitude que um grau C. Uma mudança de um Kelvin equivale a uma mudança de um grau C. Nota rápida sobre a terminologia. A escala Kelvin, conforme definida no SI, não usa graus. As unidades são Kelvin, não graus Kelvin. Quanto à capitalização, o K é maiúsculo para a escala, mas minúsculo para a unidade. Claro, isso só importa para pedestre. A história da escala Kelvin começa em 1848 com o físico e engenheiro britânico William Thomson, primeiro Barão Kelvin. Nessa época, Kelvin calculou o zero absoluto como sendo cerca de menos 27,73 graus Celsius, o que sabemos ser preciso hoje. Isso foi acompanhado por uma proposta para uma escala Celsius absoluta, a predecessora da escala Kelvin moderna. No entanto, o sistema inicial era falho e teve que ser refinado em 1854. E então a 10ª Conferência Geral de Pesos e Medidas o redefiniu em 1954. O nome da unidade mudou de graus Celsius absolutos para graus Kelvin, depois para apenas Kelvin entre 1967 e 1968. A história termina com a revisão do SI de 2019, que se concentram na redefinição de unidades com base em constantes universais. O Kelvin, em particular, foi redefinido em termos da constante de Boltzmann e essa definição permanece até hoje. Todas as outras escalas de temperatura agora... Pessoal, esses pontos aí constantes de Boltzmann,
vamos trabalhar mais para frente, tá? Então, aqui vamos se atentar apenas à escala. Tem alguns pontos aí do vídeo que a gente vai trabalhar posteriormente, beleza? São definidas em termos da escala Kelvin. Portanto, 0 e 100 graus Celsius não são mais exatamente os pontos de congelamento e ebulição da água. Como mencionado anteriormente, a rodada relâmpago. Com as três principais escalas de temperatura concluídas, aqui estão um monte de escalas de temperatura estranhas e obscuras em rápida sucessão. Rankine. A unidade desta é o grau Rankine, escrito grau R ou grau Ra. É Fahrenheit, mas a escala 0 grau é o zero absoluto. Isso foi proposto em 1859 pelo matemático e físico escocês William John McCord Rankine. Alguns chamam as unidades de escalas, como acontece com Kelvin. Esta não é muito usada. Rohr. Esta é a escala Fahrenheit 4 Runner inventada por Christensen Rohr em 1702 e cuja unidade é escrita em graus. Foi definida de forma que 7,5 e 60 graus são os pontos de congelamento e ebulição da água, respectivamente. Os historiadores levantaram a hipótese de que 0 grau era baseado na temperatura da salmoura de antes. Uma versão de Fahrenheit pegou a ROR e multiplicou tudo por 4 para eliminar frações. Dial. Esta é a escala Celsius para 4 Runner vista de cima, inventada pelo CTO acento agudo grafo e astrônomo francês Joseph-Nicolas Gilly em 1732 e cuja unidade é escrita em graus D novamente, números mais altos são mais frios nesta escala. Esta escala foi usada na Rússia por um tempo. Newton foi inventado por Sir Isaac Newton em 1701. Newton foi um matemático e físico brilhante, mas não foi um bom inventor de escalas de temperatura. Sua escala descreve muitos pontos de referência diferentes, muitos dos quais são completamente subjetivos, como a maior temperatura de um banho, que se pode suportar por algum tempo quando a mão é mergulhada e mantida parada. As partes objetivas, tomadas em conjunto, formam um sistema completamente inconsistente e incoerente. No entanto, essa escala provavelmente foi destinada apenas para uso pessoal, então não podemos julgá-la com muita severidade. Guimard se baseou em uma escala de 1730 do entomologista francês René Antoine Fouquet de Ramor. 0 e 80 graus são os pontos de fusão e ebulição da água. Você provavelmente está começando a ver um padrão aqui. Esta foi difundida por toda a Europa até o século XIX. O Wedgwood, uma escala do século XVIII do ceramista e abolicionista inglês Josiah Wedgwood, destinada a ser usada para metais. 0 grau Wedgwood era 580,8 graus Celsius e os tamanhos dos degraus eram 70,2 graus C. Infelizmente, ao criar este sistema, o Wedgwood ultrapassou os pontos de fusão do cobre, prata e ouro em pelo menos 1400 graus C. Uma correção posterior revelou que o ponto de partida era cerca de 300 graus Celsius muito alto, e os degraus eram quase 2 vezes maiores do que deveriam ser, mas os pontos de fusão dos elementos foram ultrapassados mesmo assim. Isso conclui nossa rodada relâmpago. Obrigado. Muito bem, uma rodada boa aí para escalas, né? Espero que você tenha gostado. Isso é um resumão sobre escalas, tá? De todas essas escalas apresentadas, o que importa é Celsius, Fahrenheit e Kelvin e a relação entre elas, que nós já falamos em sala de aula, tá? Valeu, espero que você tenha gostado aí do vídeo, né? Do aproveitamento de um vídeo. E obrigado. Se inscreve no canal. Até a próxima. Grande abraço.